Olá, meu nome é Rubens Múzio. Nós vamos falar sobre desafios da gestão neste vídeo. Eu quero citar o texto de Provérbios 24, quando ele fala o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento dos seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. É importante a gente olhar para aquilo que realmente constrói um edifício, constrói uma comunidade, constrói os cômodos, para que ele seja um ambiente precioso e agradável. Seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se, participe. Nesta unidade nós queremos conversar sobre aqueles vários desafios que a gestão de uma comunidade trazem para nós. Eu estou me envolvendo com a liderança de cursos, essa ministração de cursos de liderança há décadas. A partir da minha própria experiência, eu tenho concluído que uma das tarefas mais urgentes, mais prioritárias para um líder cristão é aprender a gestão, aprender a cuidar das questões administrativas, da liderança, da organização, do planejamento de uma comunidade, para que a gente possa alcançar um nível de maturidade necessário e desenvolver aquilo que é fundamental na nossa vida cristã, como líder, como teólogo, como pastor, como missionário. Deixa eu dar uma ilustração da minha própria vida pessoal. Eu comecei o seminário muito jovem, 18, 19 anos, eu estava fazendo uma faculdade teológica. Logo após o ensino fundamental, o ensino médio, eu fui direto para o seminário. Não passei pela universidade primeiro. Deveria ter feito isso. Eu reconheço que poderia ter mais maturidade, poderia ter aprendido a conviver melhor com o ambiente universitário, me facilitaria para ser o melhor estudioso da palavra, pesquisador. Terminei o seminário, fui fazer mestrado, doutorado, isso facilitou muito o meu desenvolvimento como líder, como cristão, como professor de faculdade teológica. Mas eu me senti incapacitado, após o seminário, para assumir a função de uma igreja, de uma comunidade, ser pastor, fazer parte de uma liderança de uma igreja, porque a complexidade dos desafios de uma comunidade local já eram enormes há 30 anos atrás. Imagina hoje, imagina nos dias de hoje, diante da complexidade urbana, os desafios contemporâneos sociais que nós enfrentamos, a complexidade de um mundo globalizado. A gente na faculdade teológica aprendia línguas bíblicas, pregação, educação cristã, evangelização, missão, muitas coisas conceituais, muitas coisas mais teológicas, teóricas. Aprendia também algumas questões práticas do ministério, como é que a gente ministra ceia, como é que a gente faz casamento, funeral, como é que a gente administra a vida espiritual da comunidade, como é que a gente visita. Eu aprendi pouca coisa sobre a liderança organizacional, sobre questões mais da política da denominação à qual pertenço. Com o passar dos anos você percebe que são fundamentais essas discussões. O treinamento acadêmico nosso, e no meu caso um treinamento acadêmico integral de 4 anos, não foi suficiente para me preparar para o ministério de pastorear uma igreja num contexto social complexo de uma cidade brasileira. O conteúdo que nós tivemos de uma breve matéria de administração eclesiástica e atualmente também o conteúdo dessas matérias nas escolas teológicas brasileiras é muito fundamental, muito básico àquilo que existe e acontece dentro da minha própria estrutura denominacional. E é claro que hoje há várias disciplinas interdisciplinares na nossa faculdade teológica sobre psicologia da religião, sociologia, história, mas frequentemente o conhecimento dos nossos estudantes de teologia é muito limitado com relação à estrutura, à administração, gerenciamento, recursos, a vida do dia a dia da comunidade. A falta de treinamento específico, então, na gestão, naquela época e também hoje, me trouxe muita insegurança no ministério pastoral. Me trouxe muita dificuldade para lidar com as questões do dia a dia de uma igreja local. Me falavam, frequentemente, e ainda dizem hoje, que você aprender a gerenciar, a planejar, a organizar, isso talvez seja um impedimento para a direção do Espírito Santo. Entretanto, gente que articula dessa forma o ministério pastoral, dizendo que a gente precisa ser bom mesmo, nessa comunhão com o Espírito, hoje, décadas após, frequentemente a gente percebe que o gerenciamento de uma igreja, a gestão de igreja, se tornou tão importante que não se ouve mais a voz do Espírito. Se ouve frequentemente apenas aquilo que é planejado estrategicamente nas funções de administração. Bons pastores cederam seu espaço aos bons administradores, porque precisam deles para compreender o mundo moderno. Precisamos buscar um equilíbrio para lidar com uma série de questões legais, sociais. Há vários problemas urgentes que os líderes das igrejas enfrentam nos dias de hoje que acabam precisando apoiar-se em administradores e gestores. Como é que a gente adquire uma propriedade? Como é que a gente administra, investe bem os recursos, que às vezes são parcos, limitados, os recursos financeiros e pessoais da comunidade?
Como é que a gente lida com as questões de impostos, né? E frequentemente a gente quer isenção dos impostos junto aos órgãos da Receita Federal, junto aos órgãos nacionais. Como a gente pode observar leis, direitos trabalhistas, lidar com questões de assistência médica do funcionário da igreja ou questões de aposentadoria. Quando há, frequentemente, líderes da igreja não têm nenhum plano de aposentadoria, não tem previdência privada, não tem um plano de saúde. Como é que a gente processa documentos legais? Por exemplo, casamento, dando um efeito civil a um casamento religioso que nós fazemos. Como podemos declarar às autoridades aquelas doações de ofertas, de óbulos recebidas da igreja? Como é que a gente satisfaz todas as exigências contábeis para garantir uma boa prestação de contas de fundos e bens e transparência nas finanças da igreja? É uma série de questões, dentre elas eu estou citando apenas algumas, mas a gente percebe que no desenvolvimento do ministério pastoral, o desenvolvimento da liderança de uma igreja é uma série de questões ligadas ao dia a dia da demanda de tempo exigida pelo trabalho administrativo, pelas organizações sociais, pelas instituições às quais nós estamos inseridos. Não importa quão duro a gente trabalhe, quantas horas sejam dedicadas ao ministério, sempre a gente acaba sentindo que há muita coisa a ser realizada. E a gente percebe que investe uma energia enorme para questões sociais, para desafios contemporâneos, por falta de uma capacidade na área de gestão. A gente corre o risco de não conseguir dedicar tempo suficiente para nós mesmos, para a nossa família, para as nossas amizades, para guardar nosso coração das questões mais complexas, para preparar uma boa mensagem, porque a gente é forçado a calçar esses sapatos de administradores, de gestores de reunião, de comitê, de encontros e até de zeladores de igrejas. Frequentemente estava dando um curso para líderes de igrejas e o pastor me dizendo que ele nunca pôde passar as chaves da igreja para outro membro. Ele continua cuidando de todas as chaves, ele continua abrindo, fechando o templo, comunidade pequena, e a gente acaba tendo que fazer várias coisas, desde abrir um templo, desde abrir funções de zelador, até administrar o culto, até pregar. E onde está o tempo para nosso cuidado pessoal, para nossa saúde mental e emocional, para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa vida espiritual? Trabalhamos frequentemente líderes como agentes sociais, como políticos denominacionais, como publicitários, como marqueteiros, como gestores, e ainda temos que estar presentes em inúmeras reuniões religiosas e representar a igreja em vários eventos e visitar muita gente e fazer parte de muitos projetos da igreja e estar em vários ministérios. E esse é o drama vivido na maioria dos líderes engajados com o ministério. E daí surge então essa necessidade de um aprendizado de ferramentas de gestão, de cuidado do tempo, de administração da vida da comunidade, da gestão, para evitar essa falha de decepção, de esgotamento, de burnout físico e mental tão frequente nos líderes de hoje. Eu quero dizer que estas ferramentas podem ajudar você também a se cuidar melhor para lidar com o contexto atual de uma forma mais equilibrada e poder, então, colocar mais energia, tempo em oração, na palavra, na sua comunhão com Deus, na conexão com as pessoas mais importantes da sua vida. Para isso, é importante lidar bem com os desafios contemporâneos da gestão, do planejamento, da organização, do marketing, que a sua igreja, que a sua comunidade, que a sociedade demanda de um líder religioso. Olhando para o contexto atual, Coases, em Posnes, no livro Desafio da Liderança, destaca alguns dos aspectos dessa contextualidade que nós enfrentamos hoje, desafios do contexto que nós enfrentamos hoje, que nós precisamos olhar como líderes, avaliar e ponderar diante do nosso contexto. Eles falam sobre o seguinte: há uma maior incerteza e nervosismo geral em meio às aflições. Então, há questões emocionais que os líderes estão lidando. Há incertezas, inseguranças que causam estresse, que geram ansiedade. O desafio do mundo de hoje também é a priorização das pessoas. As pessoas são prioridades num contexto de administração, de gerenciamento, que parece que as tarefas, projetos, programas, calendários se tornam muito importantes. As metas são mais eficazes. Então há uma tensão no desejo de priorizar pessoas, as necessidades das pessoas, as emoções das pessoas, as famílias das pessoas, funcionários, voluntários, colaboradores, em meio ao mundo de metas, de resultados e sucesso. Eles apontam também para o fato de que a tecnologia transformou o mundo numa grande aldeia global interconectada. E nós sabemos que isso é verdade. Estamos aí ligados ao mundo inteiro. A tecnologia está transformando dia a dia as funções de gestão, de organização da nossa comunidade. O conhecimento também substituiu a propriedade territorial como valor e capital financeiro. E esse é um recurso importante, econômico para nós. A inteligência do conhecimento, a inteligência da informação,
ela acaba se tornando fundamental, não apenas o prédio que nós temos, o valor das coisas que nós temos capitalizadas no banco, mas o conhecimento, a informação, isso é importante para os desafios serem compreendidos melhor nos dias de hoje. As conexões sociais, o capital humano, ultrapassam as fronteiras nacionais. E esse é um dos grandes desafios por ser característica do mundo de hoje. As boas conexões. As relações humanas são mais importantes do que até mesmo as fronteiras que separam um país de outro, uma comunidade de outra. A velocidade dos eventos também é uma das consequências diretas dessas tecnologias novas que nos conectam. Esse mundo de rapidez, esse mundo de ultra velocidades, eles exigem de nós uma série de percepções e sabedoria diferente daquelas exigidas de décadas atrás. As diversas mudanças nos modos de força do trabalho, as diversas relações humanas, a forma com que nós trabalhamos, isso é fundamental também para a gente avaliar. E eles finalizam dizendo da busca cada vez mais intensa do significado. O significado, o homem e a mulher, o jovem hoje, a jovem. As pessoas estão querendo encontrar sentido naquilo que fazem, significado no que faz. Não adianta simplesmente participar de um comitê, de uma comissão, da gestão, da organização. Eles querem saber o porquê fazer isso é importante. O como encontrar sentido, felicidade, paz naquilo que fazem. Então são temas novos que estão surgindo aí quando a gente se relaciona com o ambiente da organização, da gestão e que se expressa como um todo na comunidade, na sociedade brasileira e afeta a igreja também e todos os ministérios cristãos da sua comunidade. Os líderes precisam se adaptar a essas mudanças. Mas sem um treinamento mais formal em gerenciamento e liderança, isso se torna difícil. Eu lancei um curso alguns anos atrás que você pode comprar no Hotmart sobre liderança e gestão. É um curso que ele, de forma um pouco mais ampla do que este nosso, elabora as questões mais fundamentais, as ferramentas da organização, da administração. Nós vamos falar sobre elas agora de uma forma mais aplicada, mas se você deseja conhecer e compreender de maneira um pouco mais teórica, vá àquele curso, faça esse curso básico de liderança e gestão na igreja local. Mas quando a gente está agora diante dos desafios contemporâneos, a gente percebe que cada vez mais os líderes das igrejas, os líderes das nossas organizações e também um program manager, um PM de uma empresa, um organizador de grupos de uma empresa sabe que precisa se conectar. O trabalho de administração, de gestão, de planejamento é fundamental. Nas igrejas locais, esse trabalho está chegando a mais de 40% do tempo que um líder de uma igreja americana, por exemplo, essa é uma pesquisa que eu observei nos Estados Unidos, que a análise de um pastor, de um líder de uma igreja, é cada vez maior ao ponto de que ele gaste 40% do seu tempo. Enquanto uma outra pesquisa que eu analisei em Minneapolis, nos Estados Unidos, no Hennepin Study, o Lindgren, ele fala sobre esse tempo que está aumentando, da preparação de estudo que um líder tem é menor, o tempo que ele gasta, ou o tempo que ele gasta com aconselhamento, o tempo que ele deseja investir em visitação, que pode variar aí de 10%, o tempo que ele tem para realmente orar é muito pequeno, mas que o tempo exigido para trabalhos administrativos, para gestão, para organização, planejamento dos líderes dessas igrejas avaliadas em Minneapolis chega a 50%. Os líderes têm pouco tempo, os pastores, líderes de comunidades, líderes de ministérios têm pouco tempo sobrando para a oração, para a sua vida espiritual, para o ensino, para a meditação, para a reflexão nos textos bíblicos. Ele precisa investir muito tempo na organização, em conselhos, em reuniões, em planejamento. O aconselhamento, que é parte da sua liderança, acaba investindo também. No caso dessa pesquisa, 90% dos entrevistados concluíram o bacharel em teologia, 70% já tinham uma pós-graduação, o que é muito maior do que a média dos líderes das igrejas brasileiras. Vários deles não têm nenhuma formação básica em teologia. Então, portanto, eles no dia a dia estão engajados com as responsabilidades da sua comunidade, com o gerenciamento, planejamento da sua igreja, e eles têm muita dificuldade para mergulharem num texto bíblico, compreenderem o propósito, hermeneuticamente analisarem esse texto, investirem tempo, se engajarem numa vida de profundidade espiritual, teológica, que lhes capacitaria para falar, para pregar. E por isso, frequentemente, a mensagem é superficial demais, os projetos de treinamento autodiscipulado, conhecimento da Bíblia, a espiritualidade da comunidade é negligenciada, porque seus próprios líderes não têm tempo de investir num aprofundamento teológico,
espiritual. E frequentemente isso leva a uma igreja frágil, uma igreja vulnerável a doutrinas espúrias, a conceitos teológicos enganosos e a esses membros procurarem então ajuda e conselho em outros líderes, em redes sociais, em vários outros teólogos ruins que danificam o seu crescimento e espiritualidade. Porque na igreja local, seus líderes não têm tempo para se dedicar à espiritualidade, ao mentoreamento, ao desenvolvimento desses homens e mulheres como realmente aprendizes de Jesus, que se quedam nos textos bíblicos e procuram compreender o que a palavra está realmente dizendo e como serem parecidos com Cristo, como compreenderem a mente e o coração de Jesus. A gente acaba investindo, muitos desses líderes investem um tempo enorme na organização dos desafios do dia a dia da comunidade, nas questões de gerenciamento e administrativas do dia a dia da sua comunidade. E essas expectativas gerenciais são enormes e se ele quiser ser um bom líder de igreja, ele precisa saber fazer um pouco de marketing, um pouco de publicidade, um pouco de planejamento. E como os líderes lidam com esses dilemas? Alguns desistem, outros acabam amontoando mais tarefas, vivem nessa vida busy, movimentada, agitada. Vários outros sucumbem aos sistemas, aceitam que suportar tudo isso faz parte do ministério, cuidam um pouco da sua vida, cuidam um pouco da sua saúde, não cuidam do seu corpo, não se exercitam, não valorizam uma boa alimentação, não gastam tempo com as suas famílias, não têm férias direito, não tiram momentos da semana de prazer, de entretenimento com os seus filhos. E muitos deles, então, estão chafurdados em tarefas, em questões administrativas, com a carga de trabalho enorme, com baixo salário, sem previsão para aposentadoria. Então sofrem internamente, sofrem externamente e com o passar dos anos podem chegar a um estado de burnout, de esgotamento enorme, incapazes de lidar com o dia a dia da comunidade. Há uma pressão exercida muito grande com relação à produtividade dos líderes, ao envolvimento na gestão administrativa e insatisfeitos percebem que o seu coração está vazio. Insatisfeitos percebem que a igreja não está saudável, a igreja não está se desenvolvendo espiritualmente como deveria. Outro estudo de Hennepin oferece uma série de ideias com relação aos problemas enfrentados por pastores e líderes no ministério pastoral da igreja local e as principais razões de estresse na liderança. O estresse que está presente entre nós é muito grande. Em primeiro lugar, 90% dos casos ligados aos membros, às pessoas, aos problemas que as pessoas trazem. 85% do estresse desses líderes está também conectado à sobrecarga de trabalho, excesso de trabalho, pressão por produzir mais, fazer mais. 80% também ligado aos problemas, conflitos, às dificuldades de relacionamento na comunidade. 80% também ligado a sentimentos de futilidade. Há uma dimensão de vazio, de compreensão de que é vão aquilo que fazemos. Estamos agindo de uma forma esvaziada, sem sentido, sem propósito, aquilo que eu já falei anteriormente. A sociedade atual, o mundo atual está nos confrontando cada vez mais com o desejo de encontrar sentido e propósito naquilo que fazemos. 70% ligado a conflitos na comunidade. Vejam bem, problemas e conflitos estão muito ligados. Os conflitos entre famílias, entre pessoas, 60% ligado à solidão ou isolamento. E assim por diante, vários outros problemas causam estresse na comunidade, causam estresse especialmente nos líderes da igreja, que na raiz desses problemas acabam gerando uma falta de sentido e propósito. Embora a gente perceba que estas situações de estresse elas demonstram uma falta de treinamento, também de crescimento pessoal com relação a como lidar com os desafios contemporâneos da liderança, da gestão, os desafios contemporâneos de um mundo complexo, socialmente falando, que exige metas, ações específicas. Me parece também que o estresse ministerial pode ser causado por 3 coisas importantes. Primeira, o aumento no raio da ação ministerial, ou seja, há um aumento no número de pessoas que lidam diretamente com você como líder. A igreja vai crescendo, há uma série de relacionamentos importantes que precisam ser feitos, há uma série de relações que precisam ser construídas nessa organização. Você talvez fosse pastor de uma igreja pequenininha, né, com 20, 30 pessoas. Essa igreja vai crescendo, vai se desenvolvendo. No início, 4, 5 pessoas se reportam a você, precisam entender como é que você organiza o culto, você administra o batismo na igreja, a liturgia. Mas agora, essa igreja já tem 100, 200 pessoas.
há vários outros ministérios que surgiram, desde a escola bíblica até ministérios de visitação, aconselhamento, células ou grupos pequenos, há vários ministérios e várias novas pessoas agora estão se reportando a você. A estrutura vai ficando mais complexa. E, portanto, você tem um número enorme de pessoas que agora se reportam diretamente a você. Se você não reconstrói a organização, não reconstrói o organograma dessa igreja, isso faz com que o aumento do seu ministério te cause estresse. Em segundo lugar, o número de pessoas na sua comunidade com formação acadêmica também, profissionais na sua comunidade que agora trabalham em empresas, organizações, sociedades que são muito mais organizadas, muito bem organizadas, inclusive jovens que agora estão se despontando seus 25, 30 anos em empresas de TI, em organizações que são extremamente versáteis e complexas e que elas estão se estruturando de uma forma muito mais eficaz do que essa igreja antiga, essa igreja talvez que seja como um dinossauro que tem 100 anos de idade, 150 anos de idade e que continua usando aquela constituição do século XIX ou XX. Influenciada pelas formações teóricas dessas universidades, dessas empresas, as pessoas que agora frequentam a sua igreja começam a avaliar o ministério do líder a partir das lentes gerenciais, administrativas e organizacionais das suas empresas e sociedades sociais. Então, de organizações sociais. Então, talvez elas desejem um líder um pouco mais bem orientado para resultados, que tenha compreensão melhor do desempenho, que use melhores recursos da igreja, querem ter mais transparência com as questões financeiras. Falta, talvez, essas habilidades gerenciais para os líderes e pastores da igreja, porque eles não tiveram o mesmo treinamento desses diretores de empresas, desses profissionais que trabalham em vários lugares e que olham para a administração da igreja e percebem falhas. Então agora estão descontentes com isso. Olham, talvez, para o seu líder ou pastor meramente como um empregado de uma instituição que lhe paga e lhe paga satisfatoriamente para ele produzir melhores resultados. Ou pelo menos acha que paga mais do que ele deveria receber ou paga melhor do que ele está trabalhando, né? Então há sempre uma ameaça da substituição também. Se a liderança, o conselho, não gostar de você e não quiser que a igreja te eleja, né? E se você não passa por um processo de eleição da comunidade, esse conselho pode te tirar. Ou você talvez não faça eleição e a gente insatisfeita nessa comunidade, desejosa de mostrar e mudar a liderança, mas não tem como construir um diálogo aberto e representativo no modelo de gerenciamento que essa igreja tem. Então as coisas mudaram, há muita gente perspicaz, com sabedoria de discernimento na área de liderança. Por isso você também precisa aprender a lidar com gestão e administração e planejamento na sua igreja local. Há também um elemento mais teológico, um complexo messiânico ministerial. Essa tendência que o líder tem de dizer-se, de pensar-se como um salvador da sua comunidade, salvador da sua igreja. Esse homem ou mulher que precisa viver de acordo a se conformar com as demandas de produtividade, as expectativas religiosas e sociais que as pessoas têm desse líder, que é um herói, que é um santo que precisa ser venerado, desse pastor que tem que ser o exemplo. Não raro, então, pastores e líderes carregam essa impressão de que o seu ministério é ir para o Calvário, é se entregar, é se doar plenamente, é morrer na cruz, se necessário, né? Neste contexto do Calvário, do sofrimento, o líder absorve dores e problemas das pessoas, num sofrimento silencioso e um desejo de resolver todos esses problemas, incapaz de perceber, analisar seu coração ou de estar em processos de psicoterapia que lhe permitem lidar com os problemas dos outros sem se destruir, sem se autodestruir. Talvez um treinamento na área de resolução de conflitos ou tomadas de decisões possa ajudar nesse processo todo, mas o seu complexo messiânico acaba causando um estresse ao seu corpo, à sua mente, à sua alma. A saúde física e mental frequentemente são afetadas pelo estímulo de sofrimento, pela dor interior, e aqueles desafios que são numéricos, desafios que são do dia a dia do estresse de uma organização, acabam causando para eles males e frequentemente males irreversíveis. Ele precisa produzir, ele precisa se engajar em vários projetos ao mesmo tempo, ele está com a alma sobrecarregada. E frequentemente ele morre cedo, ele adoece cedo, ele não lida bem com a sua alma. Portanto, o treinamento em questões gerenciais também está ligado
a lidar com o treinamento de resolução de conflitos e o treinamento da sua própria alma para lidar com a dor e o sofrimento dos outros. Mas isso, sem dúvida, é um desafio enorme para os líderes nos dias de hoje. Quanto menor o nível de responsabilidade, maior será o trabalho técnico, o trabalho do dia a dia da comunidade, no grupo, no Ministério Infantil, no Ministério de Música, nas células, e menor será a responsabilidade da gestão para essa pessoa. Agora, o trabalho de gestão não pode ser delegado. Vários aspectos deles não pode ser negligenciado. Você pode até passar o trabalho técnico, mas à medida que você assume posições de liderança, o trabalho de gestão precisa ser feito. Não pode ser negligenciado, porque essa brecha entre a gestão e aquilo do dia a dia técnico, ela deve ser minimizada com um bom planejamento, com uma boa organização, com uma boa supervisão. Não tem como você evitar isso. O importante é equilibrar de tal forma que você consiga formar uma equipe ao redor, um time que possa ali apoiar na gestão, e você está sendo desafiado. Pastores e líderes são desafiados diariamente a aprender novas competências, novas habilidades, a receber treinamentos básicos, a adquirir ferramentas ministeriais que lhe auxiliem ao desenvolvimento da sua estrutura de uma forma mais aplicável, de uma forma mais atual, mais saudável, para que você também se sinta realizado no seu desenvolvimento pessoal, para que você também tenha tempo para a sua própria espiritualidade, saúde física e mental. É importante reconhecer a necessidade de se tornar um bom líder, com um treinamento na gestão. Isso vai deixá-lo mais preparado para fazer o que é necessário e vencer os desafios contemporâneos. Esse treinamento, no entanto, exige esforço, precisa ser priorizado. Você deve encontrar tempo para fazer um curso como esse, por exemplo, que lhe ajude a trazer habilidades e ferramentas, que lhe ajudem a lidar melhor com os desafios de velocidade, de planejamento, de metas, de objetivos do dia a dia.